Olá, galera, boa tarde. Eu sou a Pam Bressan, diretora do projeto Universitários Acima da Média aqui em Santa Catarina. Para quem não conhece, Universitários Acima da Média está em todos os estados do Brasil. A gente está com 15 representantes pelo país. Tem como missão estar inspirando essa galera jovem, motivando com cases de sucesso, de empreendedores, de potenciais pessoas jovens, né, líderes, e que através da sua história possa estar motivando, inspirando essa galera. E também tem como missão estar capacitando jovens universitários através de workshops em assuntos não tão trabalhados durante a graduação. E que nós, jovens universitários, sentimos uma grande defasagem no ensino hoje das faculdades em assuntos em que lá fora no mercado de trabalho a gente sente falta, mas não é um conteúdo que é desenvolvido durante a faculdade. Então, o projeto ele vem com essa missão de estar inspirando, motivando e capacitando essa galera. Bom, a gente está realizando também bastante eventos pelo Brasil, com seminários de empreendedorismo, com palestras, com esses workshops dentro das faculdades mesmo. E temos muitos projetos que vai bombar aí em 2014. E essa é a primeira entrevista que a gente está realizando dessa forma, de vídeo. Eu frequentemente faço entrevistas, mas com pessoas do mundo de negócios, com pessoas do mundo da educação, mas são escritas, né? Então, você encontra no nosso site, que é o www.universitariosacimadamedia.com.br. E hoje a gente vai ter a honra de estar conversando com o Rodrigo Solano, um cara fantástico, né? Com uma história de vida muito bacana e que pode estar compartilhando todo esse conhecimento que ele tem com a gente, né? Então, eu vou falar um pouquinho quem é o Rodrigo Solano, para a galera conhecer um pouquinho mais a fundo. Ele foi vice-campeão do reality show Aprendiz 7, universitário, da Rede Record. Foi apresentado por João Dória Júnior. Ele é um dos maiores empresários do Brasil. Ele atuou como gestor de endomarketing e de relacionamento comercial do grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Em 2013, o Solano foi convidado para o Aprendiz do Retorno, que é comandado por Roberto Justus, disputando com os melhores candidatos de todas as temporadas e sendo o mais jovem do programa. Ficou em terceiro lugar e teve seu desempenho ético e profissional bastante elogiado pelos conselheiros, apresentador e pelos próprios participantes, fazendo com que o Roberto Justo lhe concedesse, de maneira inédita na história do programa, um prêmio surpresa pela terceira colocação. O Rodrigo também é pós-graduando em marketing, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, certificado em desenvolvimento sustentável, marketing e responsabilidade social pela ESPM, de São Paulo. Em conversação, redação e espanhol para negócios pela Universidade de Salamanca, da Espanha. Solano já desenvolveu trabalhos com grandes empresas nacionais e internacionais e já palestrou nas 5 regiões do país, passando sua experiência pessoal e profissional vivida dentro e fora do Brasil. Solano, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite de vocês. Só demorei a conceder a entrevista porque eu tinha que saber se eu podia dar a entrevista ou não. Falei com o pessoal da Record, foi liberado e na mesma hora, com muito prazer, estou aqui e vai ser bem legal. Bacana, Solano. Então vamos para as perguntas que a galera preparou para você, com muito carinho. A gente queria que você contasse um pouquinho como você escolheu o seu curso na universidade. Contar um pouco da sua vida universitária e se você, na época, se considerava um universitário acima da média. Tá, a escolha para o curso universitário foi bem engraçada e teve muita mudança no período do colégio. Então, quando eu era mais jovem, eu achei que queria ser veterinário por gostar de animais. Depois eu achei que queria ser professor de educação física, porque eu passei acho que os últimos 4 ou 5 anos do colégio jogando futebol, viajando, com o time de futebol da escola, e eu achei que queria trabalhar com isso. E quando eu estava no meu terceiro ano, eu tenho um irmão mais velho, que ele é 4 anos mais velho que eu, e ele estava cursando jornalismo. Então, por mais que eu fosse para feiras de profissões, conhecer profissões, falar com coordenadores de curso de faculdades, que normalmente acontece isso quando você está no terceiro ano do ensino médio, o meu irmão em casa, ele era o maior exemplo que eu tinha e era o curso mais próximo que eu tinha de mim. Então, ele era uma pessoa que trabalhava muito com comunicação e tinha muito a ver comigo, porque desde pequeno a gente sempre teve uma banda junto, então a gente sempre gostou disso, de aparecer, de falar em público, de estar em público. Então, o que ele trazia para casa do que era o curso dele foi uma coisa que eu me identifiquei muito.
Então, assim que eu acabei a faculdade, acho que logo assim que eu acabei o colégio, logo no final do terceiro ano, eu mudei de ideia e falei que queria fazer jornalismo. Entrei no curso, falo para todo mundo que assim, eu não sou um apaixonado por jornalismo, mas eu não me arrependo de forma alguma do meu curso porque eu sou um apaixonado por comunicação. Então muita gente me pergunta se eu não devia ter trocado jornalismo por publicidade. Eu acho que não, eu acho que eu não seria 100% completo nem em jornalismo, nem em publicidade, nem em rádio e TV. Mas eu acho que fazer um curso de comunicação foi o que foi bom para mim. Era o que eu queria, estar formado em comunicação. E depois eu posso me especializar na área que eu quiser, como eu estou fazendo agora, pós-graduações, cursos extras, etc. Então, e em relação a se eu fui universitário acima da média, aí eu acho que é bem relativo. Eu sempre falei isso baseado na dúvida de faculdades federais ou particulares. Porque eu acredito que muitas vezes ser acima da média não está em notas, está em atitude. Então, talvez eu não fosse um universitário acima da média em notas, mas eu acho que a atitude de participação, a atitude de fazer parte de projetos acadêmicos, desde o colégio, que assim, desde a quinta série, que agora é sexto ano, eu acho, me compliquei, que eu sempre fui representante de turma até o terceiro ano do colégio, na faculdade também não foi diferente. Então, eu sempre tive essa atitude que, na minha opinião, era o que eu tentava me colocar acima da média. Então é o que eu falo nas palestras quando eu pergunto quem aqui queria ter participado do Aprendiz? E muita gente levanta a mão dizendo que queria. Aí eu pergunto quantos já se inscreveram? E 99% nunca se inscreveu. Então, assim, não é que eu consegui e eles não conseguiriam, mas eu me inscrevi, eu coloquei a cara a tapa. Então, por isso que eu acho que esse título acima da média deve ser levado em consideração pela atitude. Então, por esse lado, eu acho que sim, eu acho que acho que eu fui sim universitário acima da média, por ter conseguido tudo isso e tendo acabado a faculdade há 6 meses atrás. Então 90% das coisas que eu fiz na minha vida, na minha curta carreira profissional, foi ainda no ambiente universitário. Meu emprego, estágios, a participação no primeiro aprendiz, sendo vice-campeão, tudo isso foi enquanto eu ainda era universitário. Então se eu pudesse eleger, eu diria que sim. Eu acho que eu consegui desenvolver um papel acima da média, sim. Muito bacana, Solano. A gente também, no projeto, devido a sentir falta dessas pequenas atitudes que fazem a diferença na vida do acadêmico, como liderar um pequeno grupo de leitura, ou participar de uma empresa júnior, né, participar da IESEC. E isso é muito importante para o jovem universitário, porque ele vai adquirindo características empreendedoras, né? Apesar de ser pequenas ações, mas a gente acredita que nem todo jovem tem um perfil de empresário. Claro. E que nem todo mundo vai ser e quer ser empresário. Então a gente acredita muito nisso, que durante a faculdade que o jovem tem que explorar o máximo da faculdade, porque além de ele pagar, ele tem muitas opções na sua mão que ele pode estar utilizando para agregar isso, né, para ele e, consequentemente, para outros alunos. E estar desenvolvendo essas características que lá no mercado de trabalho vai servir, como trabalhar em equipe, ser um líder, enfim, são pequenas atitudes que fazem a diferença. Concorda comigo? Exatamente. E eu concordo quando você fala do explorar a faculdade, que eu acho que a exploração ao máximo da faculdade não deve ser num caminho traçado, tipo assim, eu tenho que usar minha faculdade para me desenvolver como líder. Não, eu acho que você tem que explorar ao máximo a faculdade para você se descobrir o que você vai querer ser. Então, é o que você falou, nem todo jovem quer ser um empresário, nem todo jovem quer ser um empreendedor. Tem muitos jovens que não querem abrir o seu negócio próprio, mas vão ser grandes executivos de grandes empresas, vão ganhar muito dinheiro também e vão ser muito bem-sucedidos. Então, acho que a importância do período acadêmico como você falou, explorar muito bem a faculdade para você se conhecer, porque na faculdade é o período onde você tem muito network, você tem muito contato, que você tem muitas formas de quebrar a cara e ainda está no período acadêmico e conhecer se o que você quer é isso ou você quer outra coisa, se você quer ser um cara mais atrás da câmera ou na frente da câmera, como é um termo que usam, se quer ser um cara que aparece mais ou um cara que fica mais nos bastidores, mas que também pode fazer total diferença. Então, acho que isso é que é legal do período acadêmico. E eu levei isso em consideração para mim desde o colégio. Então, eu sempre quis aparecer em tudo para eu saber se eu queria isso ou não. Podia ser que eu montasse a minha banda quando eu tinha meus 12 anos de idade, fizesse o primeiro show, achasse ridículo, ficasse com vergonha e não quisesse nunca mais subir no palco.
Então, eu acho que essa é a intenção, é você explorar o máximo que você tem que fazer. Então, eu joguei, eu dancei, eu cantei, eu fiz tudo, toquei em missa, fiz tudo que eu podia fazer para descobrir o que realmente eu gosto. Então, eu acho que isso aqui é legal. Explorar o máximo, isso aqui é importante. Bem isso mesmo, Solano. A gente sabe que você é um empreendedor de sucesso, né, conhecido aí no Brasil, e a gente queria saber se você acha que a formação acadêmica ela é importante para o empreendedor, para o universitário, né? E que tipo de formação e como está buscando essa formação acadêmica que faça com que você faça o curso certo, né? Que a gente aqui, como tu colocasse um pouco disso até agora, mas pudesse estar falando um pouquinho mais para a gente sobre isso. Quando eu dei a minha primeira palestra aqui em Pernambuco, foi num congresso chamado Congresso Pernambucano de Jovens Empreendedores. E eu fiquei me perguntando, por que eu estou palestrando nesse congresso se eu não sou um empreendedor de fato, de ter meu negócio próprio, de ter tentado abrir uma empresa minha. E foi nesse congresso, acho que foi há 3 ou 4 anos atrás, que eu entendi que existe, o empreendedorismo não é só isso de você, quero montar um negócio meu. Não é só isso, existe muito empreendedorismo pessoal, o que eles chamam de intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo com você mesmo. Então, assim, você investir na sua carreira, você investir no seu crescimento profissional, e é aquilo que eu falei na resposta anterior, que, assim, às vezes o seu empreendedorismo é você investir na sua carreira para você ser um grande executivo de uma grande empresa. Então, você foi empreendedor na sua atitude. Então, é isso que vale a pena. Eu acho, sim, que a formação acadêmica tem muita relação com o futuro e com o resultado do empreendedor. Mas eu sou um cara que valorizo muito o lado, às vezes, muito mais comportamental do que conteúdo. Porque, assim, não que uma coisa valha mais do que a outra, mas eu acho que, assim, para se entrar nesse assunto, para se entrar nesse âmbito, nesse mérito, eu acho que o conteúdo tem que estar implícito em tudo. Então, assim, não adianta a gente falar de comportamento, não adianta a gente falar de atitude, se a pessoa não tiver conteúdo. Então, eu acredito que, assim, a formação acadêmica vai fazer muita diferença para você abrir sua visão para diversas coisas. Então, pronto, tem participantes teve um dos participantes do Aprendiz agora comigo, o Braga Júnior. Ele é um empreendedor, ele tem um grupo empresarial dele com grandes empresas, que ele é de Maringá, mas trabalha no Brasil inteiro. E o curso que ele fez direcionou o negócio que ele queria trabalhar e o negócio que ele criou. Então, assim, para esse ponto eu acho que faz total diferença. Mas na sala dele, de graduação, tinham, sei lá, 20 jovens assim como ele, e ninguém teve a atitude empreendedora de montar o negócio que ele montou. Claro, com a expertise que veio do curso que ele fez, da graduação. Então, eu acho que as duas coisas são somadas e têm o mesmo peso de importância. O conteúdo que você assimila na graduação, mas o comportamento que, sei lá, de 20 pessoas a cada turma, uma ou às vezes nenhuma tem, de colocar a cara a tapa e de correr atrás de um negócio e de colocar ele para acontecer. Então, acho que a soma dessas duas coisas é a mais importante. A gente estava perguntando se a formação numa graduação é necessária, né, para um futuro empreendedor, um universitário. E qual é a tua opinião, né, sobre isso? Sim, eu, nas minhas palestras e quando eu converso com grupos de alunos universitários, eu tento trabalhar muito mais o lado comportamental do que, às vezes, de conteúdo acadêmico. Não que eu acho que uma coisa é mais importante que a outra, mas porque eu acho que para ter esse tipo de assunto, para mexer com a atitude, para mexer para fazer com que as pessoas tenham esse tipo de atitude empreendedora, eu acho que o conteúdo tem que estar implícito. Então, assim, não tem como alguém atingir alguma meta, alguém chegar a algum local, sem ter esse conteúdo que é a graduação, que são os cursos que eles vão fazer, que vão dar a diferença. Por que eu falo isso? Por exemplo, no meu aprendiz agora, um dos participantes, o Braga Júnior, ele é de Maringá, ele tem um grupo de empresas lá em Maringá, que tem uma história muito legal de empreendedorismo dele, e o projeto dele, o grupo de empresas que ele trabalha, é de uma expertise que ele tirou do curso de graduação que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que a turma de graduação dele tinha 20 pessoas e só ele teve a atitude de colocar a cara a tapa, teve a atitude empreendedora de correr atrás, de
passar por cima de todos os trâmites para se montar uma empresa e ter um grupo de sucesso, um dos maiores do Brasil no ramo dele até hoje. Então é por isso que eu falo, eu acho que assim, talvez todo mundo daquela sala dele tenha saído com a mesma carga de conteúdo. Todos tenham saído muito inteligentes, muito enriquecidos de conteúdo e talvez soubessem até a mesma coisa. Mas eu acho que assim, é raro em salas de graduação, talvez uma, duas pessoas ou até nenhuma tenha essa atitude de correr atrás, de colocar um negócio para acontecer. E isso é onde está a diferença. Por isso que nas minhas palestras, quando eu converso em entrevistas ou roda de alunos, eu foco muito mais nesse lado de comportamento, que eu acho que é o comportamento empreendedor que faz a diferença. Sem dúvida tem o mesmo peso. Sem o conteúdo da graduação, sem o aprendizado da graduação, não existe como, não tem só como o comportamento e como a atitude fazer acontecer uma coisa de quem não tem conteúdo. É uma soma das duas coisas. Mas eu acho que assim, conteúdo hoje em dia muita gente tem. Só que o comportamento de ir lá e fazer acontecer é uma coisa que é, não diria rara, mas que nem todo mundo tem isso. Então, por isso que eu valorizo e bato mais nessa tecla, que as pessoas realmente tirem a bunda da cadeira, como o termo que usam, e corram atrás, coloquem a cara a tapa, que tem muita chance de dar certo. Com certeza. Solano, a gente queria saber você, qual foi a tua, né, por que você se inscreveu no Aprendiz e como é que foi a tua sensação ao ser escolhido para o primeiro Aprendiz? Foi bem, acho que cada um que se inscreve tem uma sensação e um motivo diferente, né? Eu nunca fui um cara viciado em Aprendiz, eu não, pronto, até hoje eu acho que eu não assisti a inteira as primeiras temporadas. Muita gente que participou desse retorno comigo eu não conhecia porque não tinha assistido muita coisa. Mas o programa é fascinante, não tem como negar. Muita gente que assiste em casa fica apaixonado, e eu fiquei apaixonado pelo contrário. Eu não era apaixonado antes e fiquei quando estava lá dentro. Então o programa é fantástico. Então assim, eu assisti muito o Aprendiz 6, que foi o que a Marina ganhou, que a Maitê participou e que ela estava esse ano de novo no programa. E eu, como universitário na época, foi o primeiro aprendiz universitário e tinha muita coisa ali que eu via, pô, eu também consigo fazer isso. Não tem por que eu achar que, nossa, esses caras são muito melhores do que eu. Eu acho que às vezes as pessoas endeusam muito o que está na televisão, colocam como algo impossível. E eu tentei enxergar por um lado diferente. Tipo, eu consigo fazer isso e tal. Talvez, óbvio, muitas provas são muito difíceis, mas eu não me via tão distante do que estava acontecendo ali. E assistindo a final do Aprendiz 6, assim que o Roberto anunciou que a Marina venceu o programa, ele falou, estão abertas as inscrições para Aprendiz 7 e será universitário também. Então eu fiz, escrever, velho, não custa nada, não tem que mandar vídeo feito Big Brother manda, é só você ir lá, só precisava colocar o seu curso universitário, cidade, informações básicas suas como um cadastro normal e pronto. Então eu me inscrevi, meio que assim, obviamente sem acreditar que iria entrar e deixei pra lá. Aí passaram por diversas notícias que o Roberto Justo saiu da Record, foi pro SBT. Aí eu pensei, não vai ter mais aprendiz, que sem o Roberto não existe. Depois de mais alguns meses recebi um e-mail da Record falando que o João Dória entrou na Record para assumir o aprendiz no lugar do Roberto. As inscrições de quem tinha feito na época continuavam válidas e foram 125.800 inscritos. Então eu fiz, é óbvio que eu não vou entrar de jeito nenhum, mas já me inscrevi, vamos participar. A primeira seleção foi um teste online. Então assim, era uma um questionário com 40 questões, perguntas de conhecimento geral. Então assim, para mim aquilo não media muito cada um. E os 125.800 receberam esse teste no seu e-mail para realizar em tal dia e tal hora que era marcado por eles. Quando eu fiz esse teste, eu recebi mais um e-mail dizendo que eu fui aprovado e estava entre os 5.000. Já foi uma baixa muito grande, já estava entre os 5.000 selecionados. Aí já tinha que ir todo mundo para São Paulo, e eu sou o mais novo da casa, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do Nordeste, e ter que ir para São Paulo para participar de uma seleção, de reality show, que era uma coisa totalmente nova. Então, eu fui. Teve uma dinâmica de grupo, eu passei, fiquei entre os 80. Dos 80 tive que ir para São Paulo de novo, fazer uma entrevista individual com o diretor do programa, com psicólogos.
E voltei para casa sem saber se tinha sido aprovado ou não. Esperei acho que um mês e pouco e recebi a notícia que passei. Então foi um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que uma coisa que não era um sonho virou a maior realização da minha vida, porque pela batalha que foi para chegar até lá, foi se construindo um sonho de querer participar dentro de mim, que é um sonho que eu não tinha quando eu assistia, eu não era um cara fanático. E ao mesmo tempo foi uma realização que, tipo, de 125.800 jovens, eles me escolheram. Então, foi muito aquela cara de, pô, a primeira etapa eu venci. Mesmo sendo 16, para mim eu era um vencedor. Aí você já começa a mudar e pensar em outra coisa, que é aquela coisa, e agora, como é que vai ser lá dentro, né? Antes, você só de entrar já é um luxo, já é uma realização. Quando você tá dentro, que a ideia cai, você começa a pensar, velho, se eu for demitido na primeira semana, vai ser uma vergonha. Se eu fizer uma besteira muito grande, der uma ideia muito ridícula, eu vou ficar queimada no Brasil inteiro. Então, assim, são coisas inerentes ao participante, todo mundo pensa isso. Mas isso é que é legal, lá a gente tem que se arriscar mesmo, não tem como ter essa. Ah, eu não quero fazer isso para não ter risco de fazer isso. Não, lá não tem milindre, lá tem que fazer o que lhe propõe. E eu acho que isso é que é legal do aprendiz. Então, foram sensações bem diferentes da escolha daquele aprendiz para o convite desse aprendiz. Os dois foram muito bons, mas eu acho que vai ser difícil eu ter uma notícia e uma realização uma conquista tão grande como ter sido classificado para participar daquele aprendiz quando eu tinha 19 anos, há 3 anos atrás. Então, há 4 anos atrás. Então, foi. Não tem nem como explicar direito assim. Eu tento falar um pouco mais sobre isso na palestra, passo vídeos, etc. Mas é uma sensação muito única. Então, mas é muito legal. Eu digo a todo mundo: se abrir inscrição de novo, se inscreva, que é tudo que você passa, um passo a passo para você chegar lá. Até quem sai nas dinâmicas usa isso no currículo. Tipo assim, fiquei entre os 80 selecionados para ir para aprendiz e tal. Que é uma batalha muito grande. Lá os testes são muito legais, as dinâmicas são muito legais. Então é uma oportunidade muito boa. Ótimo. E a gente queria saber também o que você levou, né, de maior aprendizado da primeira participação e desse aprendiz do retorno, assim, como você aprendiz, né, como jovem Uhum. universitário que estava lá aprendendo, né, e também empreendendo. É, qual foi o teu maior aprendizado, como aprendiz mesmo? Tá. Lá no programa, eu acho que na primeira edição que eu participei, meu maior aprendizado foi. Primeiro que foi uma descoberta profissional. Então, assim, posso dizer, um carvão. Cheguei lá cru, tinha tido 2 estágios aqui em Recife, estágios de jornalismo, que não tinha nada a ver com trabalho em equipe, com ideias de marketing, nada. Então, assim, foi literalmente uma descoberta minha lá dentro. Acho que eu cresci muito durante o programa, por isso que nas primeiras tarefas eu era bem apagado. Mas o que eu mais aprendi lá no programa, e que fez total diferença, eu acho que para mim, chegar até onde eu cheguei, e fez com que eu mudasse na minha volta para casa, de que a gente tem que se arriscar muito mais do que a gente se arrisca no mundo real. Então, tinha muita coisa lá dentro que talvez se fosse aqui fora, se eu fosse o dono de uma agência, olha, você tem que fazer uma ação para a empresa, para a Nestlé, vocês vão ter 2 dias para criar uma ideia para divulgar isso na rua mais movimentada de São Paulo. Talvez se fosse aqui eu dissesse, não, não vou topar isso porque é um grande risco de fazer uma grande besteira. E lá a gente aprende que nada é impossível. Então, assim, do mesmo jeito que sai muita ideia ruim, sai muita ideia boa. Então, eu acho que o que eu mais aprendi lá no programa que eu mudei muito que eu trouxe muito para minha vida profissional e pessoal depois, é que a gente consegue muito mais do que a gente acha que consegue. Só que aqui, quando a gente está aqui fora, a gente tem nossas acomodações que a gente acha que pode dizer sim ou não para muita coisa. E lá a gente só pode dizer sim. Eu não tenho a opção de falar, não, isso que eu não quero fazer, eu vou esperar a próxima. Não. Se eu fizer isso, eu vou estar desistindo em rede nacional de um sonho que é de tanta gente, inclusive meu. Então lá a gente aprende que se a gente se esforçar um pouquinho mais, se a gente acreditar e olhar um pouco mais, tipo, eu tenho que fazer isso, a gente consegue fazer coisas muito boas. E desse segundo aprendiz, eu acho que foi. Eu acho que o nome foi perfeito. Foi literalmente um retorno de gente que mudou demais.
Então, assim, participei de um dos últimos, do penúltimo aprendiz antes desse, e envelheci só, sei lá, 4 anos da minha edição anterior para essa. Mas uma vez eu vi alguém falando, e eu acho que isso é muito verdade, tipo assim, a evolução que eu tive de 19 anos para 23 anos é muito maior do que a evolução de um cara de 40 para 50. Então, assim, é óbvio que os dois vivem enquanto eu vivi 4 anos, ele viveu 10. Mas eu acho que eu tô numa fase de constante alteração ainda. Então, eu acho que para mim foi muito mais diferente, talvez, do que até para muita gente que não participava há 8 anos do programa. Então, assim, eu voltei, eu acho que eu posso dizer, fazendo uma comparação de um aprendiz para o outro, muito mais maduro, mas ao mesmo tempo ainda sendo o mais jovem comparado com quem tinha 20 anos de carreira lá dentro. O Evandro, que sei lá, tinha 43, a Mel, 40 anos, o Ronaldo, 45, o Nakal, 40. Então, assim, são pessoas que já estão no mercado de trabalho há muito tempo e que isso, obviamente, faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu voltei muito mais maduro comparado com mim mesmo, comigo mesmo. Então, o Solano que participou do Aprendiz 7 era bem mais verde, bem mais cru do que o Solano que participou agora. Então, para quem assistiu o programa, às vezes não transparece isso por causa da edição, mas eu fui muito mais linear nessa edição do que na edição anterior. Na edição anterior, eu aparecia um pouco mais, mas eu aparecia também muito em derrota na sala de reunião, aparecia dando ideia ridícula e também aparecia dando boas ideias. Nessa edição, eu acho que eu fui mais linear, como eu falei, por isso que nas primeiras tarefas eu quase não aparecia, porque eu fazia muita coisa e as 5 primeiras tarefas eu ganhei. Então, assim, o programa é feito e quem aparece mais no programa é quem está na sala de reunião, não tem como negar. A equipe que ganha pouco aparece, quem perde aparece muito, que tem que mostrar os defeitos, tem que mostrar 40 minutos de sala de reunião. Então, é isso que dá audiência para o programa. E eu concordo que realmente é o melhor momento. É o momento de maior adrenalina, é o momento que a gente vai mais ao extremo, é o momento que realmente a gente é 100% natural. Não que não sejamos durante o resto do programa, mas é o momento mais tenso. Então, nas primeiras tarefas eu fui muito mais clean. Então, assim, eu fui de novo o participante que mais ganhei tarefas, assim como fui no outro, fui nesse também. Esse ano, junto com a Mel e com a Renata. 9 tarefas cada um. Mas eu acho que esse ano minha participação foi muito mais madura. Mas eu não deixei de ter a essência da minha naturalidade, do meu jeitão, de tentar me dar bem com todo mundo. Como eu falei, desde a edição anterior, eu acho que faz muita diferença e é muito importante você dar atenção ao relacionamento interpessoal. Eu não acho que isso é um plus, eu acho que isso hoje em dia é um diferencial. Eu acho que quem consegue ter esse bom relacionamento com todo mundo se destaca sim. E eu acho que isso foi reconhecido pelo Roberto, pelos conselheiros. Então, até o apelido de Miss Simpatia, que surgiu lá, que no começo era pejorativo, mas depois veio como um elogio realmente. Então, eu acho que essas foram as maiores diferenças. Foi a minha maturidade de um programa para o outro. Mas eu ainda acho que se eu participasse de outro daqui a 3, 4 anos, como eu ainda sou muito novo, eu acho que eu teria mudado muito de novo. E eu acho que isso que é legal do programa. O programa é fascinante, assim. O que você é colocado à prova lá dentro é uma coisa que em nenhum outro lugar do mundo você é testado assim. Então acho que é mais ou menos isso. Com certeza, é um grande aprendizado. Solano, na questão de o que você acha que foi fundamental para ti ter chegado tão longe nesse aprendiz do retorno? Eu acho que assim, o que foi fundamental profissionalmente para eu chegar até onde eu cheguei, primeiro, é o que eu falei no começo. O conteúdo tem que estar implícito. Eu acho que assim, ninguém chega nas finais só argumentando bem, como falaram que foi o caso da Maitê, só executando bem, como falaram que foi o caso da Renata, ou só tendo bom relacionamento e sendo ético, como foi o meu caso. Ninguém chega só por isso. Para chegar às finais, tem que fazer um bom trabalho, tem que a cada tarefa dar ideias, executar bem, fazer a diferença. Só que o programa não tem tempo para mostrar tudo isso. Então, assim, o que foi essencial para me fazer chegar até o fim foi, com certeza, em todas as tarefas, fazer coisas que, mesmo não tendo um grande destaque, fez com que os conselheiros e o Roberto vissem. Esse cara tem que ficar por causa disso.
Isso é o fator principal. Mas falando um pouco mais sobre o que foi exposto na TV e o que mais ficou claro nas tarefas e na edição, eu acho que fez muita diferença para mim, sim, o meu comportamento interpessoal e o meu relacionamento com as pessoas. O Roberto ficava muito impressionado quando a cada demitido que ia no Roberto Justus Mais falava que torcia por mim. Então ele meio que não entendia, tipo, pô, por que todo mundo torce por esse cara? E eu nem conheço esse cara direito. E, como eu falei, fazer muita coisa que isso faz diferença. A ética, que eu acho que assim não que ninguém tenha saído disso, mas eu acho que o aprendiz, ele não julgo nada como errado, mas é um jogo e muita gente às vezes se deixa levar pelo jogo. E naquela disputa do terceiro lugar, quando eu fui demitido, que o Roberto perguntou uma coisa, ele já tinha feito essa pergunta antes, eu sabia a resposta que ele queria e não respondi porque não era aquilo que eu estava sentindo na hora. Então, assim, isso fez com que tudo que ele falou de mim, tudo que ele me elogiou, até o prêmio que ele colocou para o terceiro lugar fizesse diferença, porque eu acho que isso não era o que ele esperava. Talvez ele esperasse que eu entrasse no jogo e falasse a resposta que ele queria. Mas eu acho que isso não seria justo com o que eu fiz durante todo o programa e com o que é meu perfil. E assim, falando um pouco sobre o Roberto, eu acho que o que me fez chegar até o final foi uma questão muito de conquista, porque não tem como negar, óbvio que não fez diferença nenhuma nas escolhas que ele teve, mas não há como negar de que ele já conhecia 13 participantes e os outros 3 ele não conhecia ainda. Então assim, ele foi muito justo na escolha, ele analisava sempre a tarefa, não é à toa que a Renata ganhou o programa, uma participante do João Dória, e eu fiquei em terceiro, um participante também do João Dória. Mas a gente entrou com esse medo de, pô, ele não me conhece. Então, por exemplo, aquele episódio da cerveja, que o Evandro foi demitido na primeira parte da sala, ele conhece o Evandro há 8 anos, ele sabe que o Evandro não é aquele cara. E o Evandro não é. O Evandro é um cara fenomenal, não tem nem o que falar dele, assim, que ele foi um lapso realmente, ele é totalmente diferente daquilo. A gente ficou no mesmo quarto, então assim, até quando eu não dava descarga, ele reclamava, ele é um cara 100% correto, ele não faz esse tipo de coisa, só que o programa leva a gente a um limite de pressão que a gente não consegue explicar e quem está em casa não vai entender nunca. Então assim, aquela situação, o Roberto sabia que o Evandro não é esse tipo de cara que faz esse tipo de coisa. Então ele podia falar muito bem, Evandro, eu lhe conheço há 8 anos, sei que você não é antiético, mas hoje você foi antiético. E ele falou isso. Só que no meu caso, o Roberto não me conhecia. O Roberto me conhecia há um mês. Então assim, eu tinha muito esse medo de, poxa, e aí, o que é que vai acontecer? E foi realmente uma questão de conquista. A cada tarefa ele tinha que me conhecendo, eu tinha que me expor mais, eu tinha que me mostrar mais. Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que assim, ele saiu do programa sabendo quem eu era, conhecendo o profissional e a pessoa do Solano. Eu acho que isso fez diferença na hora das opiniões e das decisões que ele teve para eu chegar até tão longe. Muito bacana. Solano, o que você acredita que um universitário, né, já finalizando, porque eu sei que você tem bastante compromisso, que ele precisa para estar sempre, digamos, né, acima da média, né, não seguir, digamos, a boiada, né, o que a sociedade determina, e para que o jovem possa estar sempre se destacando e não ficar na mediocridade? Tá, seria uma série de fatores que eu vou tentar exemplificar com coisas que eu fiz e coisas que eu acho. Primeiro, eu acho que é uma coisa que todo mundo deve pensar. Eu acho que principalmente na faculdade, em que se unem grupos. E grupos costumam ir atrás de grupos. Então, assim, uma coisa que é interessante, que é uma frase, eu acho até um pouco grosseira, mas às vezes é verdade. Nem sei qual a forma correta, mas falam toda massa é burra, uma coisa assim. E realmente é verdade. Então, antes de seguir atrás do que a maioria está fazendo, antes de concordar, antes de fazer as mesmas coisas que a maioria da sala está fazendo, pense se realmente é aquilo que é correto e pense se realmente é aquilo que você acha legal, que você acha correto. Porque acho que isso é que faz total diferença.
ter um pouco menos de vergonha, que eu acho que as pessoas hoje em dia são muito envergonhadas para fazer qualquer coisa. Então, assim, eu lembro quando eu era oitava série, eu fui primeiro ano do colégio, que ia ter um evento de abertura dos jogos, e que cada turma tinha que fazer uma dança. Só 4 meninos dançaram, por vergonha, e eu fui um dos 4. E, assim, eu adorei, foi muito legal, super divertido. No final, todo mundo falou, pô, a gente devia ter dançado também. Então, são coisas que, assim, a gente tem muita vergonha de fazer algumas coisas, porque acha que as pessoas vão achar ruim, quando a gente mesmo às vezes quer fazer e não tem nada a ver. Então é por isso que é mais ou menos a resposta que eu dei numa das primeiras perguntas. Façam tudo. Tipo assim, ó, alguém, você toca bateria, alguém lhe convida para tocar na missa. Você pensa, velho, mas eu não tenho religião, eu não vou tocar na missa. Mas se você tá afim de tocar, só por tocar, vá tocar. Pode ser que você adore fazer isso. Eleição de representante de turma. Se você pensar que acha legal, se eleja, mesmo que as pessoas falem, nossa, representante de turma é só cara chato. Se você tá afim de ser, seja. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais autênticos e ter um pouco mais de essência ao invés de seguir a massa. Então, eu acho que, assim, além de, obviamente, estudar, prestar atenção na aula, que isso é conselho muito de professor, mas que é verdade, isso nunca vai virar uma máxima. Eternamente isso vai fazer a diferença. Eternamente, como eu falei, comportamento só funciona se tiver conteúdo. Não tem como alguém fazer a diferença só com comportamento, tem que ter conteúdo também. Mas, como eu falei, que bato sempre nas palestras, e é o que eu quero deixar aqui de mensagem também, é que as pessoas olhem muito para o comportamento que elas estão tendo, para a atitude que elas estão passando para os outros, e principalmente para as coisas que elas estão fazendo com elas mesmas. Porque às vezes a gente deixa de fazer muita coisa que quer, deixa de crescer muito, deixa de ter muita oportunidade por causa dos outros. Então, que todos os universitários acima da média que assistem esse vídeo, essa entrevista, quem se acha e quem não se acha universitário acima da média, entendam que acima da média é um conceito individual. Acima da média não é quem está assim, não é quem está acima da nota. Acima da média não é quem atinge o que aquele cara da sala atingiu. Acima da média não é aquele que atinge o que você quer atingir, o que a outra pessoa quer atingir. Ser acima da média para você pode ser diferente para mim. Então, assim, você que está me assistindo aí pode achar ridículo participar do Aprendiz, e é um direito totalmente seu, e você pode ser um cara acima da média assim. E eu também tenho o direito e posso pensar que o que você está fazendo agora não tem nada a ver comigo, e você ser um cara muito bem sucedido, e eu também. Então, entendam o termo acima da média e queiram ser acima da média do jeito que vocês quiserem. Tracem a média de vocês, que eu costumo chamar de metas, e superem. E passem dela, sejam acima da média, e que eu acho que só depende de cada um de vocês, o sucesso de vocês. Vocês estão com a oportunidade na mão. Hoje em dia não se está muito na moda jovem, 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 jovem. A maioria dos eventos hoje em dia são voltados para jovens. A maioria várias empresas estão fazendo formatos de seleções voltados para jovens. Então a gente está na crista da onda. Nós somos o foco e vamos aproveitar isso. Então, queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer. Sempre que precisarem, estou à disposição. E é isso aí. Quem sabe esse ano não vou dar uma palestra aí em Santa Catarina. Então, ano passado eu fui para Floripa. Acho que foi no final do ano. Palestrei aí em Floripa. E é isso aí. Passar meus contatos, fanpage, redes sociais. Quem quiser conseguir. Com certeza. A gente que agradece muito, Solano, pelo teu tempo disponibilizado. Eu acho que a galera vai curtir bastante essas respostas, porque eles estão procurando, eles procuram muito isso, se inspirar em pessoas que fazem a diferença, né? E de uma forma totalmente com ética, com integridade e transparência. E a gente sabe que você foi exposto a nível nacional, então isso é muito importante, eles buscam muito uma referência, né? E para mim também, te considero também uma referência. Aprendi muito com esse bate-papo, eu espero que a galera também possa aprender o tanto de conhecimento que eu adquiri contigo agora. E muito com certeza legal. Vamos ficar abertos aí para te fazer palestra conosco também pelo Brasil aí, dentro das universidades. É um convite também que eu te faço e pode também aproveitar o momento e também estar colocando aí os teus contatos também para a galera. Claro, quem quiser entrar em contato comigo, assim, eu uso meu e-mail
profissional e uso como particular, que é solano@rodrigosolano.com, que é do meu site www.rodrigosolano.com. E sou viciado em redes sociais, então quem quiser falar comigo, facebook.com/Rodrigo Solano Oficial. Tudo junto, Rodrigo Solano Oficial. Lá tem Twitter, Instagram, etc. Que se for falar tudo aqui vai ser muito site, muita letra. Pode seguir lá logo no Facebook, que sou eu mesmo que atualizo tudo. Eu adoro esse contato com as pessoas. Após o aprendiz agora, muita gente vai falar comigo. Após cada palestra vem muita gente também, então eu adoro isso. Eu mesmo que controlo tudo. E é isso aí, foi um prazer e a gente se encontra pelo Brasil. Muito legal. Então é isso, galera. Finalizando aqui para vocês essa primeira entrevista com o Rodrigo Solano. E a gente se encontra na próxima entrevista do Universitários Acima da Média. Beijão e até mais. Tchau, tchau.